Então todo o trabalho, meus irmãos, que fizermos é para o louvor e para a glória do nosso Deus. Até mesmo um boa noite que damos, nós damos este boa noite para o louvor e para a glória do nosso Deus. Seja em palavra, seja em ação, devemos fazer para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Como servos de Cristo Jesus, um copo d'água que a gente oferece como servos de Cristo Jesus, e a gente faz buscando o louvor e a glória do nosso Deus. A Bíblia diz que as nossas obras devem ser feitas de tal maneira que elas devem brilhar para que os homens vejam estas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Seja o que a gente fizer, em palavras, em ação, em pensamentos, devemos sempre fazer com esta motivação, com esta intenção, o louvor e a glória do nosso Deus. Diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar um pouco sobre a comunhão a qual fomos chamados, né? A Bíblia diz que nós fomos chamados para a comunhão. Vamos olhar então para a palavra de Deus. Abra aí 1 Coríntios 1:9 e depois que lermos o texto, eu quero que você me diga qual é a comunhão a qual nós fomos chamados. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Para qual comunhão nós fomos chamados? A comunhão do seu Filho. Antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de haver uma mulher na vida do homem, e neste sentido eu estou falando do homem como macho, né? Não apenas no sentido universal. Então, antes de existir a mulher, o ser humano foi criado para a comunhão com Cristo, para a comunhão com Deus. O homem foi feito, segundo as Escrituras, para a glória de Deus, e a mulher para a glória do homem. Ela foi feita para o homem, para completar o homem. Antes de todas as realidades que possamos imaginar quando falamos de comunhão, nós temos que imaginar a nossa relação para com o Criador, para aquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. O texto sagrado aqui começa dizendo assim: Deus é fiel. E quando a Escritura fala de Deus como fiel, o significado em muitos casos é que em Deus há firmeza e uniformidade. Ele é aquele que começa a obra e conclui a obra. Ele é aquele que não deixa nada pela metade. Deus nos chamou. Ele não tem arrependimento em ter nos chamado. Ele tem gozo, ele tem alegria, ele tem satisfação em nossas vidas. E ele nos chamou para a comunhão. Isso quer dizer que ele opera para que esta comunhão se torne uma realidade, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar de sermos tão fracos como somos, não é? Portanto, nós precisamos olhar para o significado desta passagem, quando ela nos apresenta esta realidade, com a certeza de que é o próprio Deus, na sua firmeza, que está operando para que ela se concretize em nós. Olha, aquele que é o autor, ele também é o consumador da nossa fé. Então ele, consequentemente, está trabalhando. E a Bíblia diz que ele trabalha por aqueles que esperam nele. Ele está cuidando de nós, para que jamais possamos nos afastar desta comunhão. E veja que ele nos deu todas as coisas. Ele nos proporcionou tudo o que precisamos para termos êxito, para termos sucesso, para vivermos em comunhão com aquele que nos salvou, com Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Quando olhamos para o escritor, o apóstolo Paulo, nós precisamos entender que ele tem algo mais em vista, porque ele está conversando aqui com os coríntios, e nós sabemos que os coríntios estavam vivendo longe desta comunhão, porque estavam andando segundo as paixões carnais e não segundo as escrituras sagradas. Então, o apóstolo Paulo tem algo a mais aqui. Ele pretende direcionar os coríntios, porque eles estavam trilhando um caminho errado. Então ele argumenta com os coríntios para que eles não percam esta comunhão com o Senhor. Eles foram chamados pelo Senhor e foram chamados para esta comunhão. Ele começa descrevendo esta carta. Ele diz assim: vocês não podem viver longe desta comunhão, vocês precisam andar em Cristo, assim como vocês receberam a Cristo, precisam aprender completamente
mente a viver em comunhão com Cristo. Ele usa o seu argumento aqui, na força do seu argumento, ele observa e considera o seu chamado como um sinal de uma eleição. Ele se dirige à igreja de Coríntios dizendo assim: vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos para esta comunhão e vocês precisam viver de modo digno deste chamado que vocês receberam. Portanto, avaliem a direção que vocês estão seguindo. Ele escreve, e quando olhamos lá na frente, ele mostra um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Ele mostra como vivemos esta comunhão. Claro que vivemos esta comunhão quando andamos em amor. Este é o objetivo maior da palavra de Paulo, é que a igreja se concentre e siga este caminho, trilhe esta jornada e participe desta irmandade em Cristo Jesus e com os santos. Nós somos chamados à comunhão, segundo o texto sagrado aqui, e a Bíblia nos diz que esta comunhão também é expressada nos santos que há na terra. Ele nos chamou para vivermos, e como Deus fica feliz quando percebe que estamos vivendo esta unidade aqui na terra. Veja bem, a palavra de Deus, tratando sobre esse assunto, nos aprofundando um pouco mais sobre isso, ela diz que ele recebeu, Jesus, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus tem alegria em Jesus Cristo, e ele quer ter a mesma alegria em você. Ele quer ter a mesma alegria em minha vida. Ele quer ter esta alegria na igreja. Ele nos concedeu o mesmo amor. Ele não ama a Jesus Cristo mais do que a mim ou a você, mais do que os seus eleitos, mais do que a igreja. Ele ama a Jesus Cristo, seu unigênito Filho, na mesma proporção que ele ama a Jesus Cristo. Olha que coisa grandiosa. Veja bem o que diz a palavra de Deus em 1 João 3:1. Abra aí alguém, leia pra gente, para eu beber uma aguinha. Beba água. Veja, olha como o escritor, o evangelista, começa aqui essa palavra. Ele diz assim: veja, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Nós percebemos isto quando olhamos para os evangelhos e vemos como o mundo desprezou a Jesus. Jesus disse: assim como o mundo me odiou, odiará a vós. Essa é uma realidade, meus irmãos, que expressa também, é uma evidência de quanto Deus nos ama. Assim como Deus amou a Jesus Cristo, ele também nos ama, não nos ama de modo diferente. Geralmente, numa família grande, né, quando tem 8, 5 filhos, 3, aí a gente pergunta qual é o mais amado, aí o pai diz: eu tenho mais carinho por esse. A gente vê isso na Bíblia, na história de Isaac, que amou mais a Esaú do que a Jacó, enquanto Deus amou a Jacó mais do que a Esaú. Deus aprovou a Jacó e reprovou a Esaú. Deus fez de Jacó seu filho, ele escolheu, ele assim quis. E esta é uma atitude, ou um ato, melhor dizer, da sua soberana vontade. Ele faz isso porque ele é Deus e faz para a sua glória, para o louvor da sua glória. Ele nos escolheu, ele nos deu o seu amor, e este amor que ele tem derramado sobre nós é idêntico ao amor que ele derramou sobre seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Então, diante destas realidades, o que devemos responder a este Deus grandioso? Nós devemos olhar para as palavras de Paulo mais uma vez. Veja o que ele diz em Efésios 5:1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se você é tão amado quanto Jesus, se você foi chamado para viver em comunhão com ele, e se esta é a prioridade na vida de todo cristão, antes de tudo, eu gostaria de refletir com você e que você pensasse sobre isso. Você foi chamado antes de tudo, não foi para ser marido, não foi para ser pai, não foi para ser filho, não foi para ser pastor, não foi para ser missionário. Antes de tudo, você foi chamado para ser filho de Deus, para ter comunhão com Deus, para desfrutar de gozo e satisfação ao lado do Senhor. Eu entendo que Enoque foi um homem que entendeu isso de uma maneira incomparável. Ele andou com Deus. Para ele, o maior prazer era estar em comunhão com Deus. Eu gosto muito do salmista, quando no Salmo 16 ele diz assim: tu és o meu maior bem, outro bem não possuo senão a ti somente. Talvez esta frase
frase fosse uma frase de Enoque, e diante desta frase Deus disse assim: não há mais por que você viver neste mundo, eu vou lhe levar para viver comigo para a eternidade. E ele nem precisou se deparar com a morte, Deus o tomou para si. A Bíblia diz assim: ele já não era, porque Deus o tomou para si. Então eu entendo que ele andou em comunhão com Deus como nenhum outro homem nesta terra andou. Nós temos Elias, que também foi arrebatado pelo Senhor, um homem de fé, mas vemos em Elias expressões de angústia, de incredulidade, de incerteza, medos que não vemos em Enoque. A Bíblia não relata essas aflições, essas angústias em Enoque, mas relata em Elias. E certa vez Elias chegou a duvidar dos cuidados de Deus, se escondeu numa caverna, pediu a morte, e Deus chegou e disse para ele: levante-se. Então, em alguns momentos ali, Elias, ele duvidou desta comunhão, do cuidado de Deus, do amor de Deus em sua vida. Já no caso de Enoque, não. Mas nós somos mais parecidos com Elias, porque também vivemos duvidando do amor, da comunhão, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Não duvide, meu irmão. Deus ama você. Ele derramou sobre você o mesmo amor que ele derramou sobre Cristo Jesus. Ele tem expressado o seu cuidado através dos santos que há na terra, os notáveis, nos quais temos todo o nosso prazer. Lembre-se, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e ele quer que estejamos ali. E a Bíblia diz que já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, diante desta realidade, brilhe a vossa luz diante dos homens, como brilhou a de Jesus, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Viva de tal maneira que o Pai se alegre, tenha gozo com você, como teve com Jesus Cristo. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas, meus irmãos, lembrem-se, Jesus foi para junto do Pai e ainda hoje vive para interceder. Ele roga ao Pai para que onde ele está, nós estejamos com ele também. A glória do Pai seja vista em nós, e o gozo completo, a alegria completa, sintamos em nossas próprias vidas. Nós temos que sentir alegria, nós temos que sentir gozo como cristãos, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa consolação está nesta verdade: ele nos chamou, nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho. Antes que houvesse mundo, no seu conselho eterno, Deus já havia nos escolhido, e este era o seu propósito, que vivêssemos para a comunhão eterna, unidos um só com ele, assim como Jesus e o Pai é um só. Também todos nós, hoje, como corpo de Cristo, ele o cabeça, nós a sua noiva, aguardando o dia ansioso que nos encontraremos com ele, e ali tomaremos novamente com ele do fruto da videira. Eu adoro a este Jesus e também amo a cada um dos eleitos, os notáveis que há na terra, e para mim o meu maior prazer é poder servir a Igreja de Cristo, estar juntos com vocês. Eu queria estar muito mais tempo ao lado de vocês, caminhando, meditando nas Sagradas Escrituras, participando desta irmandade. Beijos e mais beijos. Aproveite, beije muito para depois me dizer assim: eu podia ter beijado mais, eu podia ter abraçado mais. Essa é a alegria dos santos. Quero lhe pedir para se inscrever no canal, quero lhe pedir para curtir a mensagem e compartilhar, se assim você desejar. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, que edifique o seu coração para a glória de Cristo Jesus. Alegria, satisfação e gratidão. Um beijão.